Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Lehitrao, Lehitrao, Shalom, Shalom. Vamos começando mais uma vez o podcast do Instituto Hugo de São Vítor, sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor. Acesse hugodesãovitor.org.br, né? Tem BR. .br. Também com o patrocínio de Escola Clássica, escolaclássica.com. Aprenda grego e latim com a Escola Clássica. Sociedade Chesterton Brasil. Confira as redes sociais da Sociedade Chesterton Brasil. Está tudo muito travado hoje, certo? Nesse nosso episódio de número 12. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Carboneira. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito planeta em aquário, muito por planeta. isso. É muito planeta. Muito planeta. São muitos planetas. Tem vários planetas, várias estrelas. Muitos anéis. Rodrigo Neymar. Bom dia, boa tarde. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Rodrigo aí. Neymar. Neymar, dos Santos. Dos Santos. Rodrigo Neymar tá aqui no podcast, cara. Exato. Estamos aqui novamente. E aí eu sempre brigo com esse dos Santos, né? Por causa do nome alemão tem essa preponderância, assim. O do Santos tá sempre... O do Santos tá sempre aparecendo aí o nome do papai. Abraço para ele e vamos avante. Muito bem. Eduardo Rocha. Olá. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na ressaca aqui daquele dinossauro que não apareceu no último podcast, né? Mas um dia a gente vai falar do dinossauro. Muito bem. Hoje o tema é em latim. Está aqui, né, pelo nosso produtor Mário Carboneira, pôs aqui, episódio 12, Ab Oriente Lux. Depois tem algumas perguntas, né? The West is the best e tal. Pô, eu tinha que colocar uma referência ao The Doors ali e tal. The Doors. Isso The Doors morreu com 27 anos. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Janis Joplin. Ó, tá aí, hein, Justin Bieber. Tá aí. Quando era jovem, os caras picharam na parede da minha casa, assim, The Door. Aí eu fiquei um mês ali pensando que os caras vão abrir um portal aqui, faz assim, uma coisa mágica. Mas isso é uma referência do nome da banda mesmo. Eu sei, mas acho que eu ia dar bola pra banda, cara. Eu tava lá trabalhando no mercadinho do meu pai, o cara me de banda. Tá muito sério, tá? Desculpa. Não sou sério, seja coisa mais importante pra fazer do que ficar de olhinho em banda. Come on, baby, let my fire. Então, Ab Oriente Lux, certo? Primeiramente, eu vou começar aqui, ó, o seguinte, ó, quando a gente fala Oriente, pela etimologia da palavra, né, onde o Sol oritur, certo? Então é a região onde ubi oritur Sol. Depois eu conheci a banda. E é isso aí que significa Oriente. E, depois nós começamos, né, e o Ocidente é Occidit, né? O Sol, então, ele Occidit no Ocidente. É isso aí que significa essas coisas. Certo? Agora nós começamos a usar isso aí com certas unidades culturais, né? Como duas grandes unidades culturais e civilizacionais do mundo. Mas não é verdade, né? Porque simplesmente não tem esses troços aí de Oriente. O que é o Oriente? A Índia, a China, o Japão, o Oriente Médio, também é Oriente, é o mundo árabe ali. O Oriente Médio é o centro. É o umbigo do mundo. Exatamente. Umbigo, sim, porque foi ali que o demônio caiu, né? E fez um furo ali onde é o Mar Negro. Mas isso tudo bem, isso aí todo mundo sabe, nem precisa falar essas obviedades aqui. Qualquer pessoa de bem sabe de bem isso. que tu leu a Divina Comédia e viu e sabe que é assim mesmo. Então, todo mundo sabe que o purgatório é a montanha que foi feita. Na Austrália. Isso. Por isso que tem areia de 20 centímetros na altura. Furares, tu pega assim um negócio, pega uma bolinha, certo? Faz ali pega um globinho desses que tem um apontador embaixo, sabe? De botar na mesa. E aí tu pega e fura ali, mas tem que passar pelo centro, né? Isso vai ser difícil, assim, pegar uma agulha, um negócio ali, uma agulha de crochê e fura em Jerusalém, passa pelo centro da esfera e aí vai sair na Austrália. Da esfera? Hã? Da esfera. E o que tem perto da Austrália? O diabo da Tasmânia. O diabo da Tasmânia. Tá tudo conectado. Se a Austrália não é um purgatório, eu já não sei o que é. Pra mim, isso aí tá... Uma colônia penal foi, né? Quando descobriram... Pois é. Então, quando descobriram a Austrália, eu acho que, realmente descobrimos o purgatório, porque aqui
viver aqui é bucha. Tem uns bichos, parecem uns demônios ali também. Muito perto do inferno, né? De sair do inferno, aqueles bichos. Mas tem aranha de 20 centímetros mesmo, isso aí não é brincadeira não. Mas tem tudo, tem e um polvo. O morcego parece uma raposa. Um polvo que cabe na palma da tua mão, só que se tu pegar e pôr na palma da tua mão, tu morre. Porque em 2 horas, que ele é tão tóxico que se tu encostar, olhar pra ele, já... Que bicho era, né? Um polvo, assim, pequenininho. Respirar perto dele, tu já morre. Tem que usar máscara. É praticamente carnaval, assim. Se tu respirar dentro do carnaval, tu pega a coisinha. Já pega o cupim, né? Exatamente. Só o cupinzinho, certo? Mas enfim, o que eu tava dizendo assim, né? O que é o Oriente? Bem, primeiro é ali, a região onde o Sol nasce, né? Nós olhamos ali, o Sol sempre nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Então, regiones ad orientem vertentes são essas regiões aí, só que elas não têm uma unidade cultural. A gente pode ser que tenha, certo? Aqui no Ocidente a gente tem muitíssimos elementos culturais, linguísticos, institucionais e tal, né? Pô, que é um troço impressionante, assim, a unidade cultural da Europa e da América e também da Austrália, que bizarro, né? Mas tudo bem. E todo mundo sabe por quê, né? Isso aí é grandes navegações e tal. O reino da Austrália. Colonialismo, o reino da Austrália, né? Faz parte do Commonwealth. Sim, a rainha da Austrália é a rainha Elizabeth. Tem como chefe de Estado Sua Majestade Britânica. Exatamente. Mas enfim, todas essas coisas. Agora que no Oriente nós não temos nenhum tipo, assim, nós não podemos ser bem tipicamente oriental. Não, certo? O que é tipicamente ocidental é, por exemplo, pensar as coisas segundo as categorias de Aristóteles. Isso aí é bem ocidental, todo mundo faz isso aí. Lá do Canadá até aqui o Chile, né? E em toda a Europa, certo? Em todos os lugares para onde a Europa se espalhou, os europeus se espalharam, levaram consigo esse esquema aí de que... Enfim, as categorias de Aristóteles são importantes para que nós consigamos pensar nas coisas, senão nós não... Isso aí, então, isso é uma coisa bem ocidental. Depois, só que aí quando a gente vai ver, tudo bem, mas isso aí a gente faz na Turquia também, certo? O turco, ele também pensa assim, ele diz, mas o turco é ocidental, aí começa. E aí começa a briga, certo? De coisas do tipo, assim. Um sujeito ali no meio da Europa, em Montenegro, certo? E que é muçulmano, ele é totalmente ocidental, ele só é muçulmano. Né? E tal, o pessoal lá em Chinatown já virou totalmente ocidental. Né? Mas Aí também o que ele está chamando de Ocidente, né? Também entra essa né? Então o cara vem assim, o cara acha que pelos aspectos econômicos, assim, né? Que o Ocidente tem um jeito de fazer e tal. Não, tem coisas que são tipicamente ocidentais. Por exemplo, perdoar, né? É uma coisa tipicamente ocidental. Assim, o pessoal nem tem essas palavras nas suas línguas, né? Então, assim, agora ninguém no Oriente perdoa e nem existe, assim, não, também não é assim. A grande questão é que, cara, se a China e o Japão já não dá para dizer que são minimamente parecidos na cultura, certo? Por mais que o Japão tenha sido influenciado pela cultura chinesa por muitos séculos, mas nunca se tornou uma coisa híbrida, assim, chinês-japonês não é uma coisa que não existe, certo? A China ali, o papel dela é de centro difusor, né? Exato, mas não acontece como acontece com a Europa e outras nações, como, sei lá, com a França e o resto da Europa na modernidade, por exemplo. Exato. Né? Isso aí nunca acontece, como a Inglaterra e o século XIX. Isso aí a China nunca fez esse papel, nunca... Se faz hoje em dia, se existe um tipo de colonialismo aí chinês, ele não é cultural, né? Ele é vendendo bagacerice aí, esse bagaceiro, esses produtos aí. É econômica. Eu preciso da China, porque eu preciso ter uma lanterna de $1. Quem pode viver com uma lanterna de $15? Não, eu preciso de $1. As pessoas não raciocinam assim. O chinês vai lá, produz um negócio barato e vende, os caras só compram porque é barato. Sim. Não querem gastar dinheiro.
Não, ele nem compra porque precisa. Nem porque precisa. Nem precisa de nada dessas coisas. AliExpress. Não, e o que acabou também levando a uma decadência da qualidade das coisas produzidas no mundo ocidental, né? Sim. Até porque se o pessoal compra da China e é uma porcaria, eu vou fazer uma porcaria também. Exato, quer dizer, hoje em dia você tem, por exemplo, uma das mães da industrialização, a mãe da industrialização, que é a Inglaterra, que tinha uns produtos de qualidade. Hoje em dia os ingleses dizem que os produtos deles não... Sim, quer dizer, aquelas coisas que os chineses também produzem, né? Exato. Caneta, bugiganga. Mas enfim, o Oriente não é só a China, né? A gente tem no Oriente, com certeza, muito perto da China, é a Índia, né? No meio ali tem aquelas regiões intocáveis do Tibete e tal, dessas coisas. Bangladesh. Himalaia. Ceilão. Cazaquistão. E tem então, Uzbequistão. Cazaquistão, Uzbequistão, que é um troço meio enfim, né? E uma das coisas mais ao Oriente que existe é a Rússia, né? Ainda, se é para ver de geografia, vamos falar de geografia. Não tem nada lá no Oriente, tem só ali em Moscou, depois é só gelo e... Não, tem bastante. Não, tem cidades ali, né? Tanto se tu vai ainda pro pessoal no Alasca, até hoje toma chá em Samovar, assim, né? Naquele jeito russo, assim, e tal. Os caras são americanos, mas eles têm várias coisas culturais que ainda são russas. Porque, realmente, o troço para tomar chá, aquele ali, eu queria ter um Samovar para tomar mate, né? Você viu o mate ali com a torneirinha aqui de Samovar. Samovar é esse negócio. Isso. Põe água quente ali e tal. Uma baita ideia. Eu vejo o pessoal usar isso hoje em dia só pra tomar água, como é que é o nome? Saborizada. Saborizada. Aí tu vê a decadência do Ocidente, né? Água saborizada. O cara enche de água ali, vai botando tudo que é planta, erva. É que o Mário gosta, ele já fez uma coisa. Eu gosto de água saborizada também, mas eu nem sei. Eu gosto de água, o sabor pra mim não atrapalha. Eu só queria chamar a atenção que tu disse que o Ocidente é a decadência, né, cara? Não, o Ocidente está decadente. Está decadente. Isso, mas é porque essa é uma constante ocidental, a gente sempre está dizendo isso. Certo? Exato, mas o por quê? Império Romano está decadente, isso está decadente, o cristianismo. Mas quando tá estava ali a paz de Augusto, não diziam que estava decadente, diziam que estava na paz de Augusto. Pax Romana. Como assim? Tá tudo... Quem dizia isso? Não, sei lá. É que porque mataram o Cícero, senão ele não ia estar dizendo aí. Cícero foi pra graxa. Não foi ali que foi a plenitude dos tempos? Pergunta lá para os judeus se eles acharam. Isso aí, eu vou entrar em outro pormenor, que é o que vocês estão comentando, até a coisa do Oriente, né? A gente tem o hino Benedictus, que é o hino de Zacarias, que ele fica tão faceiro que volta a falar que canta, né? Que é, se eu não me engano, foi traduzido em português como Fez brilhar sobre nós o sol nascente, e aí ali vai ser Oriens Exalto. Então, mas esse que é o detalhe, falou do perdão, falou dessas coisas todas, mas também o mundo ocidental, qual é que era, vamos chamar, o que é o Ocidente a princípio, né? A matriz, a primeira coisa, o ingrediente, vamos fazer a sopa agora. Qual é a primeira coisa que a gente bota na panela? O que se compôs em Grécia? Grécia, que por sua vez é um amálgama de cultura fenícia, ou seja, semita. Os povos do mar ali. É o tal negócio, são indo-europeus, certo? São arianos ali, caucasianos. Certo? Indo-europeus aprendendo a fazer aquilo que faziam povos semitas, né? Entre eles fenícios, mas também mesopotâmios e egípcios, e aí eles olham para aquilo e dizem, cara, beleza, só que a gente tem uma ideia melhor para tudo isso aí, certo? Que é fazer os deuses antropomórficos, em vez dessas coisas aí que vocês fazem, que vocês inventam demais, certo? Os deuses eles são bem mais parecidos conosco, ou melhor, nós é que somos parecidos com os deuses. E aí essa é a grande diferença. Mas o Ocidente é isso aí, Grécia. Que, por sua vez, não é um troço totalmente ocidentalzinho nem nada disso, né? É o cara que sabe. Então, essa atitude ocidental de aquilo ali é bom, vou imitar, tentar fazer melhor, certo? Essa atitude, pega daqui, pega dali, faz uma sopa, é a primeira coisa, não é assim, meu Deus, aqui eu não posso nem misturar. Não, começa que o Ocidente não começa nada, porque ele é o fim. Ele é
o Ocidente, é o Sol se pondo. Então, é o simbolismo natural. Não, eu só falo assim, porque se não se encaixar no simbolismo natural, então desde os podcasts sendo induzidos aí, vocês não tinham pegado. Sol nasce lá. Que as coisas começam no Oriente e terminam no Ocidente. Começa em Jerusalém. Jerusalém é o centro. É o centro, ok, mas em relação ao... Perfeito. Beleza. Vamos lá, o Ocidente não começa nada. Então, dá um passo mais atrás ainda e falar do que pelo menos charuto começou aqui, né? Então vamos assim, isso aqui é coisa dos nossos índios. Antes de Creta não tem Ocidente. Antes de Creta não tem isso, Império Minoico, né? Isso aí. Em breve aqui no Instituto de São Vitor vamos ajudar as pessoas com história cada vez mais. E aí temos o Império Minoico, que está situado em Creta. Da onde vem essencialmente de onde se forma ali as narrativas que vão gerar o mito do Minotauro. Sim, não, antes disso, mito de Europa, né? Mito de Europa. Europa. Agora esta terra aqui se chama Europa. Que terra Creta, lá no Oriente. Roubou a bichinha lá do Oriente. Lá em Fenícia, né? Essa é a questão. Então Júpiter, ele tem aquela terra ali e ele, o que eu vou fazer com essa terra? Eu vou pegar uma menina aqui, vou afastá-la de casa, então ela vai trazer aquela cultura que ela tem oriental, fenícia, semítica e tal, vou pô-la numa outra terra. Aí sim, a partir dela que vai surgir a Europa, né? Vai surgir uma outra coisa. É tudo Índia, na verdade. Mas é isso, né? Então assim... Tudo vem da Índia. Primeiro é um touro, né? Não é assim qualquer coisa, não é o Júpiter, não. É um touro. É um touro que nada, né? Ele vai nadando ali até chegar em Creta e aí ele larga a Europa ali. E a partir dali, a partir de Creta para cima, beleza. Aí é a Europa. O mito está esclarecendo a história. Então a gente tem lá, só para também uma coisa que eu acho interessante, os fenícios são fundamentais para a questão da difusão da cultura escrita, né? Isso, porque de Biblos... quase tudo tá relacionado, assim, tudo, não sei o que é dos fenícios. Certo? Tudo para um grego e para um romano depois sempre vai ser assim, porque Cartago tem que estar ali, né? Cartago. Então assim, foi o Enéas que fundou Roma. Sim, mas ele tem que passar ali nos fenícios, porque se não tiver fenícios na origem das coisas, não é origem. E desde lá a gente tá ralando com eles. O Ocidente pega os negócios dos caras e vai lá e destrói depois. Exatamente. Vai lá em Troia lá e destruir os caras também. Esse é negócio, o Ocidente tá aí pra isso. Isso aí, gente. O cara foi lá pegar uma mulher do sujeito. Então vai deixar Cida Maior vai vir aqui na casa do cara, comer a comida do cara. Essa é uma história grega. Quebrou a xenia, porque por exemplo, não é só perdão, a xenia, o ocidental ele tem um troço chamado xenia, certo? Que é a grande virtude ocidental, certo? Mais de 1000 anos antes de Cristo, isso aí se desenvolve. Que ele recebe pessoa em casa para roubar os negócios da hospitalidade. Hospitalidade, certo? Isso aí só existe no Ocidente, certo? Vai dizer, não, mas lá os budistas tibetanos, cara, não viu o filme aquele? O cara aqui de 7 anos no Tibete não queria deixar o cara tá ferrado. Não, na cidade aqui tu não pode entrar e tal. O cara sai da Áustria e aí vai pra lá. Não. Aí tem um sujeito lá que é meio ocidentalizado, ele vê muita TV e ele acaba recebendo o cara. Se não fosse isso, se não fosse a mídia ocidental, o cara ia ter morrido na míngua ali. Não, aí mas sobre essa questão da hospitalidade. Acabou, cara. Não, o pessoal não ajuda ninguém, cara. Eles só trocam, entende? Mas é que ele também foi trouxa, porque ele não sabe que o ocidental, que o oriental ele é ingênuo também. Que se ele dissesse assim, cara, me dá aí tudo que tu puder, inclusive me dá uma filha tua em casamento, que depois daqui a 5 anos eu volto. E eles acreditam nessas coisas, entende? Certo, e assim que a Inglaterra dominou o Oriente, na base da trampagem. Claro, assim, ó. mas foi... daqui a 5 anos eu volto e te pago. Certo? Eles descobriram que os caras acreditavam nisso. Certo? Aqui no Ocidente, o cara aqui, daqui a 5 anos. Se tu pedir de graça, eu te dou porque eu tenho misericórdia de ti e tô com pena. Agora não me vem com esse papo que tu vai voltar e tal. Esse é o grande tema. Né? Quando entra esse negócio século XIX, final já do século XIX, e entra um negócio daí de China e Japão ser um troço exótico e bonito e as pessoas quererem... Isso, muito. Né? Então... Índia também. Você tem aquele pavilhão, acho que é em Bristol,
que é construído pelo Príncipe de Gales, assim, que é para ser quase uma vivenda de Marajá, assim. Então é só para fazer assim. E aí tu tem a Madame Butterfly, né, que é muito engraçada, assim, Sim, mas que é um cara americano, né, um marinheiro americano que vai ali pro Japão e convence ali o pessoal de se casar com a filha ali de um cara e tal. E constrói uma casa e deixa ela ali. Diz, daqui a pouco eu volto. Né? Ele volta com outra mulher dele e tal. Isso. É isso que eu digo, cara. Não dá pra abrir as portas pro acidente. Cara. E é o tal negócio, né? Então, mas é que eles não abriam as portas. Só começam a abrir as portas quando o cara prometia coisa, assim, né? E quem faz isso, na verdade, é só inglês, que o resto do pessoal não tinha esse sistema. A Dúbia Albion. Mas um detalhe que vocês falaram da hospitalidade... Isso aí tem que focar na hospitalidade, que é a primeira das virtudes ocidentais. Isso me recorda uma coisa. Primeira, sim, prima, né? Não no sentido de primeira cronologicamente, nem ordinariamente, mas é mais tipicamente ocidental, ao redor da qual todas as outras se organizam. Não, porque me lembrou a passagem de Ló recebendo os mensageiros divinos em casa, né? Sim. Porque aí eu vou pegar ali a questão, mas eu não sei o quanto a gente pode falar disso já, porque me parece que os hebreus têm muito esse negócio também. Porque o cara tá querendo entregar as filhas para fazerem o que querem com elas, mas para não entregar os hóspedes que estão debaixo do teto dele. Então, quer dizer... Sim, isso é bem típico do mundo antigo. Assim. Mas é um mundo antigo com um limite. Não, eu digo, isso aí talvez tenha vindo sim do Oriente, é isso aí que eu não nego. Eu só digo que aqui pegou de tal forma isso aí veio junto com a Europa, entende? A Europa já trouxe isso aí, o Júpiter trouxe a Europa e já estava com esse negócio de hospitalidade assim isso aí ela trouxe junto, certo? Eu não estou dizendo que é um negócio que foi inventado aqui. Claro, não. Que é uma das coisas sobre as quais... sobre a qual nós afixamos os nossos valores, assim. Claro. Até para tentar rastrear uma origem mais, né? Mas claro, perfeitamente isso. E outra coisa que me surge também à cabeça agora, que é essa questão de... só um detalhe que eu acho uma curiosidade que vale a pena dizer, da questão de Biblos, que a gente tem um nome grego por causa dos comerciantes fenícios que comercializavam o papiro egípcio. Né? Então, só... uma breve curiosidade aí. Não, tudo. Pra acrescentar. Mas aí como é que os fenícios eles desenvolvem? Porque isso aí só vingou aqui, esse negócio de alfabeto, né? Isso. Mas no Oriente também. Aí é que tá. Uma coisa é o Oriente que escreve com alfabeto, outra coisa é uns outros caras lá que nem isso conseguiram, né? O sânscrito é um troço bizarro. Opa, estamos nos aproximando do buraco quente agora. Não, tem alfabeto sim, mas não tem. É um troço bizarro. Agora é o seguinte, os fenícios inventaram o alfabeto, mas por quê, né? Eles simplesmente pegaram, eles tinham uma escrita igual à egípcia, do mesmo tipo assim, com hieroglifos e tal. E eles pegam as palavras mais comuns, os símbolos mais comuns, já estilizados, e para representar um som, né, que era o som da primeira letra. Sim. Então, um Aleph, e depois em grego vira alfa, e o romano é bem mais prático, ele chama simplesmente de A, porque para que botar um nome tão complicado assim? Prático. Né? Aleph, alfa, não. Então, Aleph e alfa. Aleph em árabe e em hebraico se chama Aleph, né? Eu nem sei o que significava, mas é uma coisa. Isso aí é... Aleph. O que é Aleph? Gado, eu acho. Boi, uma coisa assim. Pois é. Né? Então, o que se diz Aleph, então tu pega aquela... não significa mais boi, aquilo ali significa simplesmente o som de A. Sim. Né? E assim tu vai indo. Né? Por um grego lá, o alfa já nem se lembra mais do boi. Né? Por mais que o símbolo, sim. Né? O Aleph, ele é um boi, assim, o formato da letra A. Claro. Então ele tem isso aí, um alfa. Vai virando ali. Vai virando. Exato. Vai vendo na língua original, que é o hebraico, dado por Deus, segundo a Bíblia ali. Pra ter essa narrativa. Não, mas só uma coisa.
Não, os fenícios pegaram o hebraico ali, fizeram umas modificações dele e criaram um alfabeto ali. Não, mas é um alfabeto para uma língua. Mas só para dizer assim, se tem alguma passagem, eu desconheço, por isso que eu pergunto, se tem alguma passagem bíblica que fala de Deus dando o hebraico como língua para os hebreus. Não está escrito o hebraico. É que tu subentende, tu deduz. Isso é o livro de Mário. Não, porque isso tem uma inferência dentro da exegética, né? Porque a gente fala muito disso, de que Deus se utilizou de uma linguagem humana para falar de coisas transcendentes, né? Então, se já considerar o hebraico como quase como uma língua revelada... Deus criou a língua, né? Porque Deus deu... mas depois da Torre de Babel já ninguém mais sabe qual era a língua de Adão, né? Então o Mário vai dizer que é hebraico, né? Algo próximo, então, vamos dizer. Não, mas é uma língua relevantíssima, né? Porque foi a língua que Deus, mesmo sendo a língua dos homens, não foi revelada, não veio por ciência infusa, mas foi uma língua de eleição. Assim como o povo de Israel é o povo eleito, né? Deus elegeu toda a cultura dele para falar aos homens, né, de si. Exato. Não, mas beleza. Toda a questão é que a gente sempre vai cair nesse movimento, certo? Da simbólica ali. No Oriente vem o Sol e as coisas todas, toda a nossa literatura, todos os nossos mitos, eles ficam, vem uma coisa do Oriente e aí nós temos isso aqui, certo? Mas lá não tem mais, pois é, porque nós pegamos. O Ocidente faz é que ele separa tudo, porque... Ele discrimina as coisas. Exatamente. O Ocidente é a análise e o Oriente é a unidade. A matéria analisada. Exatamente. É isso que ele faz aí depois, porque é o que fica registrado também, porque no Oriente eles não precisam registrar as coisas. Tudo é aí que vai a minha pergunta, tá? Porque a gente ouve muito falar, quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento da filosofia e da questão do mundo indiano, ou do mundo índico, vou chamar assim, tá? É a questão dos Vedas, a questão do sânscrito e papapá, e essas coisas todas. Mas é que pela Sagrada Escritura eles são todos descendentes de Jafé, né? O pessoal do Cáucaso são descendentes de Jafé, e Jafé era o responsável por guardar a razão humana e tal, e essa coisa toda. Então, o Jafé é o filho de Noé. Filho de Noé. Perfeito. Né? Acabou o dilúvio, parou em cima do Monte Ararat. Isso, quem ia receber a promessa é os descendentes de Sem. Isso. Né? É isso que aí. É o primogênito. Isso. Quem ia guardar a razão e a ordem ali, sei lá, traduzindo como quiser aí, né? O Logos. E a coisa do Moisés e do Arão. É o cara que recebe a promessa, é o cara que dá a palavra lá. Mas é que o Arão é porque ele falava a língua do pessoal, né? O Moisés só falava egípcio, né? Ele teve que aprender. Eu acho que o Moisés chegou lá a falar com os irmãos dele em egípcio, né? Como é que ele teria aprendido a língua dos escravos? O quê? Isso é um interesse muito peculiar, assim, curiosidades. Curiosidades diversas, né? Exatamente. Careca e tal, se depilava. Exato. Essas coisas egípcias. Essa foi um detalhe. Mas os egípcios tinham esse costume, né? Sim, não, é questão de higiene, né? Não pega piolho, não pega carrapato, chato. E é um lugar seco, né? Onde a higiene é muito importante. Quer dizer, menos do que no lugar úmido. No lugar úmido é pior. Mas tudo bem. Pode ser. Não, mas toda a filosofia grega vem tudo da Índia ali. Tá tudo na Índia. É isso que eu queria, gurizada. Eu tava esperando esse momento. Chegamos ao cerne. Eu não tenho prova disso. Eu tô dizendo que é. Tu não depende nada. Não, eu acho que vem do mesmo lugar. É só tu ver ali aqui, ó, o véu de Maia dos caras lá. Eu gostaria que fosse. Seria lindo que fosse assim. Tá tudo, isso aí tudo é do Cáucaso, isso aí tudo é indo-europeu. Só que na Índia eles acabam sendo... Eles deixam o negócio solto assim e ficam desenvolvendo aquilo alucinadamente, assim, sem critério nenhum, e por isso que é um troço tão inabarcável, assim, né? Mas a literatura grega, enfim, eles conseguem ficar ali mais tranquilos, certo? Enquanto o grego está no meio do mundo ali, tinha muitas outras coisas e tal, os ocidentais... A parte indo-europeia. Os chanchas, que como os comunistas. É muita coisa. Eles têm ali que ficam ali, então os descendentes de Jafé e os descendentes de Sem, eles brigam muito e tal, e é difícil de
organizar ali o negócio. Mas persa não, né? Porque persa é indo-europeu também. Indo-europeu, persa é sim. Tanto é que tu vê que... Exato, você vê entre eles e tal. Tem diferenças fenotípicas. Ali é uma península, certo? persa, a Índia é uma península, não tem muito o que fazer ali. Tu tá ali e beleza, só protege. Aí tem o Himalaia lá, tu não tem como entrar, né? Tem poucas portas ali, tá bem mais protegido, não é umas ilhas. Pô, ilha é o troço que não é... Então eu quero saber uma coisa. Então, a maneira de pensar originariamente daqueles que pensam assim, que se dedicam, quebra a cabeça para pensar as coisas, é a forma oriental. Provavelmente vindo dessa região índica aí do mundo. Isso. Como é que a coisa saiu? Porque parece ser muito intuitivo e altamente simbólico, né? Esse pessoal se expressa assim. E como é que a gente vai, então, fazer essa transição para isso que o Mário tinha falado, da coisa de o ocidental discrimina, ele separa as coisas, ele categoriza, por causa das categorias de Aristóteles. Que a gente tem essa coisa dessa transição. O Sol vai correr no seu curso, ele nasceu no Oriente. E ele vai se encaminhando para o Ocidente. Quer dizer, aqui eu posso falar que no simbolismo eu poderia falar que aqui ele é pujante, é forte. E de alguma forma, só quando ele de alguma forma é abarcado, dominado pela razão, eu posso então pegar e discriminar os elementos dessa luz. Primeiro tem que ter a intelecção da coisa, né? A intelecção é um ato único. E aí depois tu pode discursar e dividir e descobrir quais são as partes daquilo. Não, que o Mário está dizendo aqui, a gente tem unidade aqui no Ocidente, porque a gente já viu o percurso do Sol. No Oriente só nasceu, só tem o que pode ser, assim, pode ser que o Sol exploda, pode ser que não sei o quê. A gente sabe que o Sol vai já se pôs e tal, beleza, então o Sol é assim e tal. A luz é essa. A gente entende a luz. O Oriente, eles veem a luz e se deslumbram, ficam loucos e tal. Ficam loucos, expressam em símbolos diversos. Cantam em pentatônica e tal. E não pensam muito em ficar discriminando. Pô, tô vendo a luz aqui, pra que eu vou ficar discursando? Aqui a gente viu tudo, aqui a luz chegou bem atrasada aqui, então a gente tem que ficar especulando e tal. Daí ela se põe aqui. E aí a gente vai ter outras duas coisas que a gente não comentou, que todo mundo vai estar esperando para ir falar, que é a questão do direito romano, direito civil e o cristianismo, né? Por mais que eu veja assim que Roma é uma... a cultura romana é o apogeu da cultura grega em termos de várias coisas. Ainda é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Certo, então, você recebe... Tá. Romana, né? A cultura um pouco mais eu tenho assim, então fragmentado, né? Vamos fazer essa trajetória. Veio o Oriente, deslumbrou com a luz, série de símbolos, temos lá os hebreus, temos lá os caras do mar, os fenícios, esse pessoal todo. Aí esse mundo mediterrâneo, aí vem Creta, esse desenvolvimento todo de Grécia, aí depois vem Roma. Não, Roma é a Grécia ali, são os caras brutos que foram ali, chegaram Exato. Foram civilizados pelos gregos. Isso, e foram civilizados. Então, Roma é Grécia. Sem perder a virtude primária deles de homens do Lácio ali, de serem, então, militares, juristas, essas coisas todas juntou. Era o pessoal que tinha sido civilizado, desceu das árvores, né? E se transformaram em homens, porque enquanto já todo mundo era homem, ali não. Ali eles viviam nas árvores, ainda comendo fruta e tal. Nem macaco. Esse é um mito, né? Sim. Esse é um mito. Antes do Darwin dizer que tinha primatas e tal. Não, dizer que os homens eles viviam assim, em cima de árvore e tal, porque tinham medo dos outros animais e só comiam fruta e não desciam das árvores. Aí chegou Saturno, foi expulso, né? Por Júpiter do Olimpo, e aí ele vai pro Lácio. É expulso dali, vai pro Lácio. Aí ele faz ali uma civilização e tal. Cara, pode descer que eu ajudo vocês aqui. Ele ensina o que? Agricultura. Claro. E aí começa o Lácio, a cultura do Lácio. Por isso que tem a Saturnália e tal, uma festa de agricultura e tudo assim, porque foi Saturno que ensinou aos habitantes do Lácio. Mas ele tinha sido colocado ele tinha sido enterrado no Lácio, né? Por isso que Lácio quer dizer oculto. Precipitado. 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 Exato. E ele estava oculto ali de alguma forma, por isso que Lácio é de Latus. Oculto. Velado, sim. Velado, oculto. Sim. A terra, ele ensinou a agricultura. É isso aí. E agora tem outra luz do Ocidente, do Oriente, que é a questão do cristianismo na jogada, né?
Sim, porque a gente fala muito do cristianismo como algo ocidental, mas a gente esquece que as formas, né, os símbolos, as expressões, as coisas todas, vêm, né, iluminar o Ocidente a partir de uma, né, linguagem semítica. Inclusive herdamos aí como cultura ocidental a partir do cristianismo toda a cultura. Mas isso só foi possível escrita hebraica. Não, mas o cristianismo só foi possível em termos de por que a plenitude dos tempos, porque era no tempo que aquele pessoal ali já sabia grego. Senão não ia adiantar vir Nosso Senhor, que eles iam ficar naquelas ali deles, essas ideias do povo hebreu, que é a gente aqui e tal, nem vamos contar pra ninguém, que a gente sabe das coisas, e não sei o quê. Mistérios. E tal. E aí, não, agora todo mundo sabe falar grego, você sabe escrever em grego, sabe filosofia grega. Tem uma unidade de língua, tem uma unidade de raciocínio, uma unidade política. Sim, tudo. Todos os caminhos levam a Roma. E aí que eles, então tá, então vem Nosso Senhor. Perfeito. Mas senão não adianta nada. Tu acha o quê? Que São Pedro ali é pra Roma e São Paulo ia falar o quê? Em aramaico? Pessoal, grande coisa. Ia chegar na Grécia falando... Né? Porque o pessoal foi pra Grécia, certo? Não, mas foi pra Síria, foi pra... Sim, cara, isso aí tudo era grego, certo? Todo mundo falava grego. Né? Se o cara conseguia ir pro norte, ir pro Egito... Todo mundo ia falando grego. Agora, aí é que eu quero jogar. Aí que tá. A gente tem uma desagregação... Produtor. Foi até a Índia, né? Foi. Por exemplo... Mas ele não conseguiu ensinar grego ali. Não, a perenidade do Império Alexandrino foi cultural. Tudo bem, mas olha só, esse negócio de Ocidente e Oriente dá pra fazer várias coisas. Por exemplo, existe um momento que foi dividido o Império Romano, o Império do Oriente e o Império do Ocidente. Sim. Existe uma fronteira ali entre os dois impérios. Não por acaso, tudo bem. Mas também em algum momento Alexandre conquistou ali até a Índia e aquilo ali fazia parte do Império Alexandrino. Do Império Alexandrino, que é um império ocidental. Não é que nem o Império Persa, que é o Império Oriental, por exemplo. Sim. Certo? Mas que é penetrado de orientalismo por isso. Pega ali, né, quando Nosso Senhor nasceu, os magos vieram da onde? Da Pérsia. Vieram do Oriente. Isso. Se tu tá num lugar e diz que a coisa veio do Oriente, então quer dizer que ali não é o Oriente. Em relação ao lugar onde você tá, o Oriente tá para um lado. Beleza. Então é o seguinte, o Sol nasce aqui, se põe aqui no Brasil ou no Japão do mesmo jeito. Claro. Ninguém vê a luz e não vê onde tá caindo o sol. Pro japonês o Oriente é os Estados Unidos. Mas aí que eu vou chegar num ponto que eu acho que pra mim... Por isso que a Terra é plana, né? Eu vou vender uma... essa confusão aí. Mas eu vou vender uma ideia aqui, então. Tem algumas coisas que não fazem sentido. Não, mas tem umas coisas que a gente tá falando que não faz sentido mesmo. Não, mas tem uma coisa aqui pra mim que agora vai fazer sentido. A gente tem que ver em qual... Tá, mas que não faz sentido isso aí, eu achava que era o pressuposto do podcast. Não, tudo bem, que daqui a pouco o pessoal tá assistindo e acha que faz algum sentido. Não, pessoal, você assim... Não, pra mim faz sentido. Não, faz sentido. Cada um fala. Você tá falando com sentido, você tá falando com sentido, eu tô falando sem sentido. Nós vamos falando de geografia... Mas eu vou defender uma teoria. Porque assim, nós temos aqui a República Oriental do Uruguai. Por que é a República Oriental do Uruguai? Porque ela fica ao oriente do Rio da Prata. Dos tigres. Aí você tá misturando com coisas profanas. Mas deixa eu pegar. É só o seguinte, é mais um podcast que o produtor vem com o título aí que não dá nada. Público profano. Eu sou o cara que reclama dos podcasts. Não, mas eu vou vender uma ideia aqui, na verdade. Não é uma ideia, eu acho que tem... E assim eu encerro a minha participação. E aí acho que isso vai ficar consagrado pra mim, isso aí é o que eu acredito. Mas tem uma coisa nessa história da luz oriental que ela pra mim parece... Porque a gente falou agora da questão da unidade do mundo ocidental, né? E essa a gente sabe que essa... Onde tu estiver, não, tu pode dizer o seguinte, que a luz, quando ela está no Oriente, ou seja, no amanhecer, ela é muito mais forte de quando ela está no Ocidente, que ela fica aquele céu de Chesterton, né? Laranja embaixo. Não, vem a lua, vem a escuridão. Beleza, ok. São luzes diferentes, mas não quer dizer que o cara do Oriente também não vê a mesma coisa no mesmo horizonte que a gente está vendo. Não, perfeito, claro. Não. Sim, mas esse elemento até pode ser usado como símbolo agora. Mas eu acho que uma coisa que talvez fique, quando a gente começa a estudar um pouco de história do mundo ocidental... E já vamos terminando, já deu 40 minutos. História geral, coisa que eu valha... é perceber esse elemento que o Clístenes levantou da unidade, né? Que o Ocidente ele consegue se ordenar dentro de uma determinada
é unidade, né, de instituições, de ideia, mas a gente sabe que houve uma ruptura, né, violentíssima durante o período das invasões bárbaras, né, a transmigração dos povos germânicos, né, para não chamá-los de bárbaros, como é que fala mesmo? Volkswanderung. Esse negócio. É já outra confusão. E aí a gente vai pegar qual é a única coisa que permanece da luz dita oriental dentro desse contexto todo. É o cristianismo. E o cristianismo vai ser a luz verdadeira que organiza, né, de novo, a partir desses escombros que sobraram, né, dessas estruturas mais materiais do mundo ocidental, que a gente já viu aqui que recebemos isso, né, do Oriente, que é onde inicia o processo civilizacional. Não tenho o que dizer. A gente estuda isso, quando a gente vai estudar a nossa história ocidental, a gente começa estudando aonde? Não começa estudando em Grécia. Egito e Mesopotâmia. Tá, mas ele é o centro. Entendeu? Sim, perfeito. Mas quer dizer, a coisa vai um pouquinho mais para o ocidente depois, né? Então, mas o que consegue, e aí é interessante, porque o que consegue dar não... O centro também é importante. Não claro só... É claro, não. Mas não só que vai estruturar a mentalidade ocidental, né? Acho que eu partilho o mundo em 3, não em 2. Não, é exatamente. Pode ser uma puta heresia. Quando tem o centro, o Extremo Oriente, o Extremo Oriente é muito solar. O Extremo Ocidente é muito trevas. Meio ali é que tá, pode ser chegar a uma síntese. Não, isso ok, está pressuposto aí. Continue. E aí que me parece que o cristianismo né, como forma... se conforma com isso. Forma de estruturar, de ver a realidade, é aquilo que tem capacidade de pegar esses elementos todos, que parecem às vezes dissonantes e distoantes, né, e dar a ele uma ordem e uma unidade, que vai dentro da apologia cristã, de que o próprio Cristo é o logos ordenador de todas as coisas que são boas, mas que podem estar aí, né, desordenadas e desorganizadas. Por quê? Porque se a gente vai olhar essa escumalha de gente que estava no Ocidente depois da descida dos povos bárbaros, conseguir estruturar uma civilização que vai ser hegemônica em diversos aspectos, necessitou de uma visão de mundo, uma visão da realidade, que eu só posso chegar à conclusão que é mais conectada com a realidade, que é de você enxergar o mundo como algo com ordem, né, com um princípio e sobretudo com um sentido, né, e que tem algo que vai de fato ordenar. Olhar para a realidade, investigar a realidade, procurar conhecer a verdade não é um esforço inútil, né? Porque o mundo tem sentido, o mundo tem ordem e tudo mais. Então, e uma coisa que eu vou dizer assim para mim, que é muito clara, eu não sei o quanto a cultura ocidental atual, e acho que até hoje em dia ela é deletéria, né? Ela chegou num ponto onde eu não sei, quando você fala, não, a cultura ocidental, olha, dependendo do que você está chamando de cultura ocidental, eu prefiro que acabe do que continue. Certo? Agora, sim, aquelas coisas boas verdadeiramente que se recebeu dentro desse conjugado, elas vão permanecer. Porque eu acho que essa síntese ocidental conseguiu chegar realmente a encarnar elementos que são verdadeiros, que não são só construção de um processo histórico. E eu não sei onde é que vai sobreviver. Talvez sobreviva na África, talvez sobreviva, né, em outro lugar que hoje não é considerado tipicamente Ocidente, né? Mas que tem uma força em si que vai permanecer em outro lugar. Na Coreia do Sul. Se nós formos indignos dessa luz, né, que brilhou sobre nós... Só vai sobrar a Coreia do Sul, de ocidental mesmo, é só a Coreia do Sul, hoje em dia, praticamente. É isso aí. Isso aí que eu... Imagina que é a Coreia do Sul. Não, é isso aí que eu gosto. É isso aí mesmo. Então, e outra coisa, né, pega esse... Cultura ocidental. Esquece, escutem esse episódio para ver se é ocidental. Esqueçam ali, por exemplo, o cristianismo, vamos voltar antes disso, até o Império Romano. Quanto mais tu vai para o Ocidente, menos tu sabe coisa. Né? É só o cristianismo, o Império Romano, ideias da Grécia que vão trazendo alguma luz, porque lá é só esse lugar que isso não tem nada. Praticamente nada. Não, claro que não. Claro que não. Japão tinha muita coisa lá. Não, mas a China, pelo menos, tu tem história deles. Os caras têm história documentada ali No cume da cabeça da Europa toda, onde a terra termina e o mar começa. É Portugal, né? Onde a terra termina. E realmente terminava ali porque... Finisterre.
Fim do mundo, né? Só Ulisses tinha ido lá. Foi por isso que o Ulisses fundou Lisboa. Nas colunas de Uma coisa que todo mundo sabe. E que vai dizer que não, tu é doente, né? Porque qual é a prova que tu tem que não foi o Ulisses que fundou Lisboa? O Lisboa, né? Sim. Ulisses, pô, certo? A mesma coisa que a gente tava falando lá, porque todas as línguas... Tu não consegue inferir isso aí, Todas as línguas românicas chamam cadeira, assim, com a palavra latina, certo? Todo mundo diz, né, cella, que é em latim, e aí todo mundo vai dizer isso aí, sidia, celle, não sei o que e tal. Mas, por acaso, ali na Catalunha, em Portugal, a gente diz com a palavra grega, certo? Que é de cátedra. Então, a gente diz cadeira, certo? Por quê? Porque o Ulisses é quem nos ensinou a dizer cadeira. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim de mais um podcast. O Eduardo não falou nada, cara. Pô, cara, eu ia só fazer uma... Tem que falar do Egito, cara. Eu ia só fazer um adendo. Faz. Não, a gente pode falar das coisas, mas é que tu fica com essas coisas. Eu que estraguei. Não, o que eu ia... Seria bom falar de Egito, né? O cara que mais conhece de Egito aqui, mas não dá pra falar. Por que não dá pra falar? Porque tu quer colocar o Egito ali como Oriente, você não quer no centro. Não, eu não falei nada disso. O Egito é no sul, a gente nem falou de norte e sul aqui. Vai lá. Eu só ia dizer daí vai ficar ruim, porque a gente vai ter que falar mal de alemão. Eu ia só dizer um detalhe sobre a cultura grega que eu relembrei bastante coisa aqui, velho. Legal, né? Pô, isso aí foi... Eu fiquei aqui relembrando várias coisas e tal, pra também não falar merda. Muita merda, né? Deixa que eu fim. Mas esse tu ainda não entendeu, pô. Episódio 12, Eduardo Rocha ainda não entendeu o propósito do podcast. Não, se eu falei dos dinossauros no último aí, era pra gente ter uma chance de falar merda. Não, mas eu só ia dizer que... Pô, a gente colocou um desenho de dinossauro ali no ainda botaram o pessoal achou legal ali, até elogiaram. Muito criativo. Mas olha só que... Eles nem sabem por quê, porque ninguém então vamos viajar mais uns 5 minutinhos. Então. Olha isso. Episódio mais longo, então, vai dar 1 hora. Foi mal. Eu peço desculpa. Não, mas eu ia dizer que, eu não sei, a gente falou até disso aqui de uma maneira bastante anárquica, né? Mas assim, gostei do anárquico. O que dá pra perceber do povo grego é que ele é um povo feito, né? Ele é formado por inúmeras quebras, assim. São quebras culturais praticamente, né? Nós temos ali, por exemplo, quando nós falamos ali do período minoico, nós temos um povo que navegava. Depois desce, né, mais um povo indo-europeu, e aí vem um povo que não navega, por exemplo. Né? Vem pro Peloponeso, ali um povo que não navega e tal. E se mistura ainda com outro povo que já navegava, e assim por diante, né? Então nós temos uma certa origem indo-europeia, que seria a mesma, mas de diferentes levas, né? E isso vai acontecendo o quê? Vai acontecendo como se fosse ali uma quebra cultural constante no povo grego. Tem uma quebra cultural, e aí eu fico imaginando o que um grego pensa toda vez que vem uma nova história, um novo mito. Ou quando ele desce, né? Ou quando desce o povo indo-europeu, por exemplo, que fazia metais e vendia metais para esse povo aí do Peloponeso. Eu fico me perguntando, esse que desce e vendia os metais, né? Eu fico me perguntando o que eles pensavam daqueles mitos. Por exemplo, os dórios se apropriaram do mito de Hércules, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, nossa, eles acharam legal isso aí, né? Do Hércules, disseram, não, nós somos descendentes aqui dos Heráclidas e tudo. E aí a gente pensa o seguinte, bom, será que sobrevive... Oi? Nada, aqui no Instagram. Tá, não. Será que sobrevive, tá? Será que é capaz de sobreviver, por exemplo, uma quantidade mínima ali, pequena, de mitos fundadores ou de unidade daquele povo, ou melhor, de cultura fixa e com a mesma visão, depois de tantas quebras assim? Então a gente pode dizer que o Ocidente, né? Olha só que legal, a gente vai ver essa tradição dos filósofos e dos historiadores ali gregos, era de quê? Era de viajar, né, ao longo ali por todo o Mediterrâneo, né, viajar, fazer a volta do Mediterrâneo, no Mar Negro, voltar e contar o que viu. Olha só, vê se isso vai aparecer do mesmo modo, com os outros povos, mesmo que nômades, né? Mesmo que na sua história, ao longo da sua história, fossem nômades, não vai aparecer uns viajantes desse modo pelos outros povos, não. Os primeiros são gregos.
E por que eles têm como é que eles têm essa capacidade de entrar lá nos outros povos, sair tentando absorver aquelas, né, entender aquelas histórias e buscar aquilo, trazer e ainda tentar fazer algum tipo de síntese, alguma coisa. Por quê? Porque é um povo marcado por inúmeras quebras. Então a gente já pode... Então, se não é só uma questão aí de... trouxe ali a cultura do Oriente, viu aquilo ali e quis transformar. Não, eu acho que... Né, eu diria que não foi bem isso que também... talvez tenham tentado dizer exatamente, né? Tem muito mais coisa por trás disso. Mas eu acho que tá aí uma das grandes coisas a se levantar sobre o próprio Ocidente. O Ocidente como resultado de um centeio já esmigalhado aí, né? De um processo... Fim de ciclo, início de ciclo. Exato, ainda mais pela região em que surge esse povo grego. Então não é para se apavorar se acabar um ciclo agora. Né? Já houve outras quebras de ciclo. Depende, né? Depende de como quebra. Me parece que o ocidental sempre tem mais engenho, no sentido que o Camões aplica ali no... Não, exatamente, o povo português, por exemplo, vamos pegar aqui as caravelas, parece que os caras do Oriente, aí eu tô falando de China e, né, eu tô falando do pessoal do centro, eu tô falando de pessoal mais afastado mesmo, China ali, são os caras que são mais simplórios, assim, eles aceitam viver. Exato, é uma cultura que prossegue na inércia, eles não precisam de muita inércia, coisa, você não precisa ser convencido de muita coisa. Que nem você está explicando numa aula dessa ali, que tu vai ali e cria ali uma questão até religiosa de que tem que ter o respeito ao imperador, que tem respeito ao pai, coisa e tal, e eles vivem com aquilo ali, não se perguntam mais nada por milênios, é aquilo ali. Não, tem uma, que nem a gente pega o povo português, por exemplo, ele é resultado, o povo português, português, por exemplo, ele é resultado de inúmeras quebras desse modo, né, de uma mistura ali dos povos... Desde o Neandertal. Desde os dinossauros aí, entendeu? Então assim, ó... Aí, olha só, então a gente pega, por exemplo, o que é a criação das caravelas? É a união de uma tecnologia do sul, né, da Itália, aquela vela triangular que podia viajar muito melhor contra o vento do que qualquer outra que existisse na época, com a embarcação, né, com a tecnologia de embarcação do norte, que era pesada e podia navegar por mares mais perigosos, né? Por mares, mas não tinha essa tecnologia de remava. Exato, era tudo a remo, mas aí não tinha essa tecnologia da vela agregada a essa embarcação pesada. Então ali acontece uma síntese, né? Um salto de tecnologia absurdo que permite fazer, executar os grandes sonhos ali que existiam naquela ali de navegações, enfim, de usar até os grandes sonhos do fundador de Lisboa, que é Ulisses, que era viajar para além das colunas de Hércules e eles conseguiram. E aí o que acontece? Se não fosse Ulisses, por que eles... Não, eles estavam ali, desde que Ulisses havia fundado Lisboa, eles estavam... nosso pai fundador, nós vamos executar aqui os sonhos dele. É isso aí. Não, então a única coisa que eu deixo aqui é que assim, a gente vai ver o Ocidente mais como resultado de uma quase uma farinha aí, né? Uma quebra mesmo da matéria bruta ali, tentando já com uma subdivisão histórica, né? De subdivisão não, mas com uma quebra histórica cultural acontecendo durante vários momentos. Né, vários momentos levam o povo grego a sofrer essas quebras e daí nós vemos algo interessante. A própria filosofia grega não é uma tentativa de depurar as coisas, né, de depurar a mensagens ou histórias ou compreensões amorfas da realidade. É mais ou menos o que acontece no processo do povo que vive ali naquela região. Amorfa, eu diria, vem a luz aí tu começa Não, é amorfo que eu digo assim, pegar uma massa bruta, uma argila bruta e dar uma forma aquilo, ou pegar um mármore, por exemplo, e quebrar o mármore, né? Então são os gregos que vão pegar, por exemplo, a escultura egípcia e vão fazer o quê? Vão colocar um joelhinho, né? Vão melhorar a linha lateral do homem ali, vão tirar daquela perspectiva que era um cânone aceito por 3.000 anos no Egito, que era o cânone da arte egípcia, de repente foi quebrado pelos gregos e aí... É isso mesmo, né? Porque na cultura minoica era o mesmo cânone. Era o mesmo cânone, e aí os gregos ali na cultura... logo depois... Os Coré.
Logo depois, mas quando começa ali como é que a gente vai dizer ali, os Coré, quando começa esse negócio aí, ele já tem uma inovação, ele já muda o cânone egípcio aí, pouco menos hierático. Só em construir, por exemplo, ali, dar detalhes do joelho, dar detalhes da musculatura, mudar a posição do sujeito também, aos poucos eles iam mudando a posição daquele cânone originalmente egípcio, e daí vão surgindo as outras esculturas que vão ser inicialmente de cobre, não é isso? Sim, vai começando. Sim, isso vai progredindo para a questão cada vez mais. Ou de bronze. Até tu chegar quase a um naturalismo mesmo, assim. Exato, né? Então olha só. É isso que o povo grego sempre fez. Tanto fez isso com a arte, fez isso com as ideias, fez isso com as histórias, né? Então pegava as histórias antiguíssimas e ainda colocava mais personagens, mudava ali o modo como aquilo acontecia. As pessoas, né, provavelmente, a gente vai pegar, por exemplo, ali, Hesíodo. O que Hesíodo faz? Ele começa a tentar juntar as peças, né? O que parece uma tentativa de juntar as peças ali, de criar algo, né? Criar uma resposta à origem de tudo, às perguntas mais insistentes no coração de um povo, né? Então, eu acho que é aí que entra, assim, o espírito do Ocidente, é de tentar se desafogar no meio de uma espécie de confusão, digamos assim. Não sei. Perfeito. Bom, essa é a tua visão, mas a minha mensagem final é assim, ó, Ocidente, você está se degenerando, olhe para o Oriente. Sim, olha para o Oriente lá, os chineses fica desse tamanho. Tá bom. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse podcast, com o patrocínio de Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil, aqui junto do Instituto Hugo de São Vítor. Os badernistas somos do Ocidente e nos buscando as terras do Oriente. Muito obrigado. Valeu!